Ninguém nunca me amou, confessou ela ao vaqueiro naquela noite, com a voz embargada por anos de rejeição. Ele havia perdido tudo: a esposa, o filho, a vontade de seguir em frente. Ela havia sido rejeitada em uma estação de trem, humilhada na frente de todos, sem um lugar para ir. 2 almas partidas, um rancho silencioso e um gesto inesperado que mudou tudo. Ele curou seus pés sangrando. Ela começou a consertar seu coração partido. E quando menos esperavam, a vida lhes deu uma segunda chance, mas o passado não os deixaria em paz tão facilmente. Se você já sentiu que merecia uma segunda chance, dê like neste vídeo. Seu like é um abraço para aqueles que ainda buscam seu lar. E agora me diga, como você acha que esta história termina? Comente abaixo. Quero saber o que seu coração sente. Tentar novamente. O trem parou com um rangido metálico que ecoou como um gemido na tarde seca de Rahalô. Soraya Winden desceu do vagão segurando sua mala velha com as 2 mãos, sentindo o peso, não apenas do couro gasto, mas de todas as decisões que a haviam trazido até aquele lugar remoto. Era alta, mais alta que a maioria dos homens do vilarejo, e seus ombros largos sustentavam uma vida inteira de silêncios aprendidos. O vestido cinza que vestia estava amassado pela viagem, e suas mãos grandes, calejadas pelo trabalho, apertavam a alça da mala como se fosse a única coisa que lhe restava do mundo que havia deixado para trás. A estação estava vazia, exceto por alguns pombos que bicavam, entre os trilhos e um cachorro magro que cochilava sob o banco de madeira. Soraya olhou em volta, procurando o rosto que havia imaginado tantas vezes enquanto lia as cartas. Maerton Grivel, o comerciante que lhe havia prometido um lar, uma vida nova, um lugar onde finalmente poderia deixar de ser vista como um erro da natureza. Suas cartas haviam sido cuidadosas, gentis, cheias de palavras que soavam a futuro. Uma mulher de caráter, havia escrito. Alguém com quem construir algo sólido. Mas, quando Maerton apareceu no final da plataforma, Soraya soube imediatamente que algo estava errado. Soube pela forma como seus olhos a percorreram de cima a baixo, com aquela mistura de surpresa e desgosto que ela conhecia tão bem. Soube pelo passo para trás que ele deu, como se ela fosse uma fera que tivesse escapado de um circo. E soube, sobretudo, pelas palavras que saíram de sua boca, em voz alta, o suficiente para que todos na estação pudessem ouvi-las. Eu esperava uma dama delicada, disse. Maerton, com uma risada nervosa que logo se transformou em zombaria. E me enviaram uma torre humana. As risadas começaram como um murmúrio e depois se expandiram como um incêndio. Crianças apontaram o dedo, mulheres sussurraram atrás de seus leques, homens trocaram olhares de cumplicidade. E Soraya, no meio de todo aquele barulho, ficou parada, sentindo o mundo desabar outra vez, como tantas vezes antes. Sentou-se no banco, com a mala a seus pés, e não chorou. Havia aprendido há muito tempo que as lágrimas não mudavam nada. O sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e púrpura, e Soraya permaneceu ali, imóvel, com as mãos sobre os joelhos, olhando o pó que o vento levantava da estrada. Sentia o coração em pedaços dentro do peito, mas mantinha a coluna reta, porque isso era a única coisa que lhe restava: a postura, a dignidade silenciosa de quem aprendeu a sobreviver sem esperar nada de ninguém. Foi então que o viu, um homem mais velho, de rosto endurecido pelo sol e pelos anos, com um chapéu de aba larga e olhos que pareciam ter visto demais. Estava parado ao lado de seu cavalo do outro lado da estação, observando-a. Não com zombaria nem com pena, mas com algo que Soraya não soube identificar no início. Reconhecimento, talvez. Ou simplesmente cansaço compartilhado. O homem se aproximou devagar, com as rédeas em uma mão, e parou na frente dela. Não disse nada durante um longo momento. Apenas a olhou, e Soraya sentiu algo estranho. Não se sentia julgada. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a via sem tentar medi-la contra um molde pré-estabelecido. Venha comigo, disse finalmente o homem com uma voz áspera, mas tranquila. Soraya levantou os olhos, surpresa. Por quê? Porque não tem para onde ir, respondeu ele, sem rodeios.
E por que ninguém deveria ficar aqui neste maldito banco esperando que a vida lhe dê uma razão? Havia algo em suas palavras, na forma direta como as disse, que fez Soraya se levantar. Pegou sua mala, sentiu a dor nos pés inchados pela viagem e caminhou atrás dele sem mais perguntas. Não sabia quem era aquele homem nem para onde a levava, mas naquele momento qualquer lugar parecia melhor do que ficar em Rahalô, sob as risadas que ainda ecoavam em sua mente. Caminharam em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. O homem ia à frente guiando o cavalo pelas rédeas, e Soraya o seguia, sentindo como seus pés descalços havia perdido os sapatos em algum momento do caminho. Afundavam na terra seca e pedregosa. Cada passo era um pequeno ato de resistência, uma negação ao impulso de parar, de se deixar cair, de render-se finalmente a todo o cansaço acumulado. O sol havia se posto completamente, e o céu noturno se estendia sobre eles como um manto escuro salpicado de estrelas. O ar cheirava a sálvia e a terra quente, e o único som era o ranger de seus passos e o resfolegar suave do cavalo. Soraya olhava as costas do homem, perguntando-se quem era, por que a havia ajudado, o que esperava dela. Mas não perguntou nada. As palavras haviam se tornado perigosas para ela. Sempre terminavam convertidas em promessas quebradas ou em insultos disfarçados de sinceridade. Quando chegaram ao rancho, Soraya viu uma construção pequena, de madeira desgastada pelo tempo, com um telhado de telhas vermelhas e uma varanda que rangia sob o peso da solidão. Havia um estábulo de um lado, cercas que precisavam de reparo, e um poço de pedra no centro do pátio. Tudo tinha a aparência de um lugar que havia conhecido tempos melhores, mas que ainda se mantinha em pé por pura teimosia. O homem amarrou o cavalo e se virou para ela. "Pode dormir no quarto dos fundos", disse, acenando com a cabeça em direção à casa. "Amanhã, se quiser ir embora, eu a levarei de volta ao vilarejo. Mas se ficar, vai trabalhar. Aqui não há lugar para sobras nem para caridade, só para gente." Soraya assentiu, sem saber bem o que isso significava, mas sentindo que era a coisa mais honesta que alguém lhe havia dito em muito tempo. "Qual é o seu nome?" perguntou finalmente com a voz rouca pelas horas de silêncio. "Irven Hallström." "Soraya Winden." Ele assentiu como se o nome não importasse muito e a guiou para dentro da casa. O quarto era pequeno e simples, com uma cama estreita, uma mesa de cabeceira e uma janela que dava para o campo aberto. Soraya deixou sua mala no chão e sentou-se na beira da cama, sentindo pela primeira vez o esgotamento real de tudo o que havia vivido naquele dia. Olhou seus pés, ensanguentados, as bolhas abertas, a pele rasgada, e sentiu uma pontada de algo parecido com vergonha. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Irven apareceu na porta com uma tigela de água morna e um pano limpo. "Deixe-me ver", disse, sem esperar resposta. Ajoelhou-se na frente dela e, com cuidado, começou a limpar as feridas. Suas mãos eram ásperas, marcadas por anos de trabalho duro, mas seus movimentos eram surpreendentemente suaves. Soraya ficou parada, olhando a cabeça inclinada daquele homem desconhecido, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Alguém cuidava dela. Não com pena, nem com obrigação, mas com uma espécie de respeito silencioso que a desarmou mais do que qualquer palavra amável. Quando terminou, Irven se levantou e a olhou nos olhos. "Descanse", disse simplesmente, e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Soraya ficou sozinha, ouvindo o canto dos grilos lá fora e o bater de seu próprio coração. Deitou-se na cama, sentindo o colchão duro sob suas costas e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem sonhar. Os dias seguintes transcorreram em uma rotina silenciosa. Soraya acordava com o sol, antes que Irven saísse para checar o gado, e começava a trabalhar. Limpava a casa, varrendo o pó que entrava pelas frestas das janelas, esfregando os pratos acumulados na cozinha, organizando os cantos que haviam sido esquecidos durante anos, não porque se sentisse obrigada, mas porque precisava manter as mãos ocupadas. O trabalho era a única coisa que sempre havia feito sentido para ela, a única coisa que não exigia explicações nem promessas. Irven a observava à distância,
sem dizer muito, mas Soraya sentia sua presença como uma constante tranquila. Ele não lhe dava ordens nem a tratava como uma serva, simplesmente a deixava ser. E essa liberdade, essa ausência de expectativas, era algo completamente novo para ela. Certa tarde, enquanto consertava uma cerca no limite da propriedade, Soraya sentiu que alguém a observava. Levantou os olhos e viu Irven parado ao lado do estábulo, com os braços cruzados, olhando-a com algo que parecia aprovação. Ele se aproximou devagar, caminhando com aquele passo pausado que ela já estava começando a reconhecer. "Faz um bom trabalho", disse ele apontando para a cerca. Soraya encolheu os ombros. "Aprendi a me virar sozinha." Isso se nota. Houve um silêncio, não incômodo, mas cheio de algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Irven se abaixou, pegou um martelo que havia ficado no chão e começou a ajudá-la. Trabalharam juntos, sem falar, e Soraya percebeu que aquele era o tipo de comunicação de que gostava, a que não precisava de palavras, a que se construía em gestos compartilhados e no ritmo sincronizado de duas pessoas que sabem o que é a solidão. Naquela noite, depois de jantar em silêncio, Irven lhe ofereceu uma xícara de café e se sentou na frente dela na mesa da cozinha. A luz da lamparina a óleo projetava sombras longas nas paredes, e lá, fora, o vento soprava suavemente entre as árvores. "Por que me ajudou?" perguntou Soraya finalmente, com a voz baixa. Irven demorou um momento para responder, olhando o fundo de sua xícara como se a resposta estivesse escrita ali. "Porque vi em você algo que reconheci", disse por fim. "A forma como ficou sentada naquele banco, sem chorar, sem pedir ajuda, isso me lembrou de mim mesmo, há muitos anos. O que aconteceu com você?" "Perdi minha esposa e meu filho", respondeu ele, sem drama, como quem menciona um fato distante. "Foi há muito tempo. Desde então este lugar tem sido meu único companheiro." Soraya sentiu algo apertar em seu peito. Não era pena, mas compreensão. Ambos haviam aprendido a viver com a ausência, a construir muros ao redor do coração para se protegerem da dor. "Eu sinto muito", murmurou ela. "Não sinta", disse Irven, olhando-a diretamente. "Apenas entenda que aqui, neste rancho, não há lugar para fingir ser alguém que não somos. Podemos ser o que somos, sem mais." Soraya assentiu, sentindo que algo dentro dela começava a se afrouxar, como uma corda muito tensa que finalmente encontrava um pouco de folga. Certa manhã, enquanto limpava o sótão, Soraya encontrou uma pequena caixa de madeira escondida sob uma pilha de cobertores velhos. Abriu-a com cuidado e descobriu um colar de turquesas, delicado e bonito, com pedras que brilhavam como fragmentos de céu presos em prata. Segurou-o nas mãos, sentindo o peso leve do metal, e soube imediatamente que havia pertencido a alguém importante para Irven. Desceu as escadas e o encontrou no estábulo alimentando os cavalos. Mostrou-lhe o colar sem dizer nada e viu como a expressão de Irven mudava, tornando-se mais suave, mais vulnerável. "Era da minha esposa", disse ele pegando o colar com cuidado. "Comprei para ela em um mercado. Pouco antes de ela..." Não terminou a frase, mas não era necessário. Soraya entendeu tudo o que não foi dito. O amor, a perda, o peso das lembranças que ficam presas em objetos pequenos. "É lindo", murmurou ela. Irven a olhou durante um longo momento e depois, em um gesto que a pegou de surpresa, colocou o colar em suas mãos. "Fique com ele", disse. "Eu não posso..." "Ela teria querido que alguém o usasse", interrompeu ele. "Que tivesse uma vida nova em vez de ficar guardado em uma caixa, esquecido." Soraya sentiu lágrimas queimando em seus olhos, mas as conteve. Fechou os dedos ao redor do colar e assentiu, sem saber o que dizer, sabendo que aquele gesto significava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Naquela noite, colocou o colar na frente do pequeno espelho de seu quarto e, pela primeira vez em muito tempo, viu a si mesma de uma maneira diferente, não como uma mulher muito grande, muito forte, muito difícil de amar, mas como alguém que merecia beleza, que merecia ser vista com ternura. A paz do rancho não podia durar para sempre. Irven precisava de provisões, e isso significava ir ao vilarejo. Soraya insistiu em
Acompanhá-lo, apesar de ele tentar dissuadi-la. Sabia o que a esperava ali. Os olhares, os sussurros, a crueldade casual das pessoas que encontram prazer em apontar o diferente. Mas também sabia que não podia se esconder para sempre. Quando chegaram a Rarralo, as ruas estavam cheias de gente. O mercado fervilhava com vendedores gritando seus preços, crianças correndo entre as barracas e mulheres com cestas penduradas em seus braços. Soraya caminhava ao lado de Irven, sentindo todos os olhares fixos nela, ouvindo os murmúrios que seguiam seus passos como sombras. É ela, sussurrou alguém. A que Maerton rejeitou. O que ela está fazendo com Hallström? Coitadinha. Deve estar desesperada. Soraya manteve a cabeça erguida, mas cada palavra era como uma pedra atirada contra suas costas. Irven, ao seu lado, caminhava com uma calma perigosa e Soraya podia sentir a tensão em seu corpo, a forma como seus punhos se apertavam ligeiramente. Foi então que Maerton apareceu, saindo de sua loja com um sorriso falso e olhos cheios de malícia. Ao seu lado estava um homem alto, de olhar duro e mãos que descansavam perto das armas em seu cinto. Garrick Mullar, o pistoleiro que Maerton havia contratado para recuperar o que considerava sua propriedade perdida. Hallström, disse Maerton, em voz alta para que todos ouvissem. Vejo que você encontrou um bom uso para minha mercadoria defeituosa. A praça ficou em silêncio. Todos se viraram para ver o que aconteceria. Irven parou. E Soraya sentiu como seu corpo ficava rígido, preparado. Ela não é propriedade de ninguém, disse Irven com uma voz tão fria que cortava o ar. E ela decidiu estar comigo. Isso é tudo o que você precisa saber. Maerton riu, mas havia nervosismo em sua risada. Decidiu? Uma mulher como ela? Por favor, Hallström, você sabe tão bem quanto eu que ela só está aí porque não tem para onde mais ir. Soraya sentiu a raiva subir por sua garganta, mas antes que pudesse dizer algo, Irven deu um passo à frente, colocando-se entre ela e Maerton. Se você tem algo a dizer, diga para mim, disse com os olhos fixos em Garrick. Mas eu o aviso que se você voltar a faltar com o respeito dela, terá que responder a mim. Garrick sorriu, mas não se moveu. Maerton, sentindo-se apoiado, tentou manter a fachada. Isso não acabou, Hallström. Sim, acabou, respondeu Irven, e se virou, pegando Soraya pelo braço com suavidade e guiando-a de volta ao cavalo. Enquanto se afastavam, Soraya sentiu algo novo crescendo dentro dela. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era a certeza de que alguém, pela primeira vez em sua vida, a havia defendido. E isso mudava tudo. Naquela noite, de volta ao rancho, Soraya não conseguiu dormir. As palavras de Maerton continuavam ecoando em sua mente, misturando-se com todas as outras vozes que a haviam perseguido ao longo de sua vida. Mercadoria defeituosa. Torre humana. Ninguém nunca vai querê-la. Levantou-se da cama e saiu para a varanda, enrolada em um cobertor. O ar noturno era fresco e o céu estava tão cheio de estrelas que parecia impossível que houvesse espaço para tanta luz. Sentou-se nos degraus, abraçando seus joelhos, e deixou que as lágrimas finalmente chegassem. Não soluçou, não fez barulho. Apenas deixou que as lágrimas caíssem em silêncio, como uma chuva suave que finalmente limpava algo que havia estado sujo por muito tempo. Não consegue dormir? A voz de Irven a sobressaltou. Virou-se e o viu parado na porta, descalço, com uma camisa desabotoada e o cabelo despenteado. Parecia cansado, mas também preocupado. Só precisava de ar, mentiu ela, secando rapidamente as lágrimas. Irven não disse nada. Simplesmente se sentou ao lado dela, deixando um espaço respeitoso entre os dois, e olhou para o horizonte escuro. Permaneceram assim durante um longo tempo, em silêncio, ouvindo o canto dos grilos e o sussurro do vento. Eu sei o que você pensa, disse Soraya finalmente. Que eu sou um fardo, que só estou aqui porque não tenho outro lugar. Eu não penso isso, respondeu Irven sem olhá-la. Então, o que você pensa? Ele demorou um momento para responder, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Penso que você é a mulher mais corajosa que já conheci, disse finalmente. Porque apesar de tudo o que viveu, continua de pé, continua lutando. E isso é algo que muito poucos podem dizer.
Soraya sentiu algo dentro dela se quebrar, mas de uma maneira boa, como quando se quebra um gelo que esteve congelado por muito tempo. Virou-se para ele e pela primeira vez permitiu que a visse completamente, sem paredes, sem defesas. Eu tenho medo, admitiu com a voz quase inaudível. De quê? De que isso também acabe. De que um dia eu acorde e descubra que isso foi só um sonho. Irven finalmente a olhou, e em seus olhos havia algo que Soraya não soube identificar no início. Ternura, talvez, ou algo mais profundo. Isto é real, disse ele, e estendeu a mão, colocando-a suavemente sobre a dela. E não vai acabar, não enquanto eu puder evitar. Seus dedos se entrelaçaram, e naquele momento, sob o céu cheio de estrelas, algo mudou entre eles. Não foi dramático nem repentino. Foi sutil, como o amanhecer que chega tão devagar que você não percebe até que o céu já está cheio de luz. Os dias que se seguiram foram diferentes. Não no óbvio. Continuavam trabalhando juntos, compartilhando refeições em silêncio, consertando o rancho, mas no invisível. Havia uma nova consciência entre eles, uma forma de se mover no espaço do outro com cuidado, como se ambos soubessem que algo frágil e precioso estava crescendo e não queriam quebrá-lo com a falta de jeito. Certa tarde, enquanto Soraya lavava roupa no poço, Irven se aproximou com um pequeno objeto nas mãos. Era uma figura entalhada em madeira, rústica, mas bonita. Um cavalo em plena corrida, com a crina ao vento e as patas estendidas. Ele mesmo havia entalhado, com uma faca e paciência, durante as noites em que não conseguia dormir. Para você, disse, oferecendo-o. Soraya pegou a figura, sentindo-a quente em suas mãos, e soube que era mais do que um simples presente. Era um símbolo, uma forma de dizer, sem palavras, eu te vejo, eu te escolho, você é importante. É lindo, sussurrou ela. Como você, respondeu ele, e depois, como se arrependesse de ter dito algo tão direto, se virou e voltou para o estábulo. Soraya ficou ali, segurando o cavalo entalhado, sentindo como seu coração batia com uma intensidade que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Naquela noite, depois de jantar, Irven lhe ensinou a atirar. Levaram o rifle para o campo aberto, onde ele havia colocado algumas latas vazias sobre uns troncos, e lhe mostrou como segurar a arma, como mirar, como respirar antes de puxar o gatilho. Soraya errou os primeiros tiros, mas não desistiu. Continuou tentando, e a cada tentativa, Irven se aproximava um pouco mais, ajustando sua postura, guiando suas mãos com as dele. E nesses momentos, quando seus corpos estavam próximos, quando podia sentir o calor dele em suas costas, Soraya entendeu que aquilo já não era apenas gratidão. Era algo muito mais perigoso e necessário. Finalmente, acertou. A lata voou pelo ar com um tilintar metálico, e Soraya se virou para Irven com um sorriso genuíno, o primeiro que ele havia visto nela. Eu consegui, disse, quase surpresa. Sim, respondeu ele sorrindo também. Você conseguiu. E naquele momento, sob a luz da lua que começava a surgir, Irven levantou a mão e tocou sua bochecha, apenas um roçar, mas o suficiente para que Soraya sentisse que o mundo parava. Não se beijaram. Ainda não. Mas ambos souberam que era apenas questão de tempo. Mas o mundo fora do rancho não os deixaria em paz. Maerton, humilhado pelo que considerava uma afronta pública, não podia suportar que Irven Hallstrom o tivesse ridicularizado na frente de todo o vilarejo. Seu orgulho ferido se tornou obsessão, e Garrick Muller, o pistoleiro que havia contratado, era a ferramenta perfeita para restaurar sua honra perdida. Em uma noite sem lua, Garrick chegou ao rancho. Não chegou sozinho. Trazia consigo mais 2 homens, sombras silenciosas armadas até os dentes. Não vieram para conversar. Vieram para tomar o que Maerton acreditava pertencer-lhe, Soraya. Soraya estava na cozinha quando ouviu os primeiros ruídos. Passos suaves na varanda, o ranger de uma tábua de madeira. Olhou pela janela e viu as silhuetas se movendo na escuridão. Seu coração começou a bater forte, mas não gritou. Em vez disso, caminhou em silêncio até o quarto de Irven e bateu em sua porta. Eles estão aqui, sussurrou. Irven se levantou imediatamente, pegou seu rifle
e fez um sinal para que ela ficasse para trás. Mas Soraya negou com a cabeça. Não ia se esconder. Não desta vez. Então fique perto de mim, disse ele, e havia algo em sua voz, algo feroz e protetor, que fez Soraya saber que ele lutaria até o fim por ela. Os primeiros tiros quebraram o silêncio da noite. As janelas se estilhaçaram, e os gritos dos homens encheram o ar. Irving atirou da porta, cobrindo Soraya, que havia pegado o rifle de reserva e atirava com surpreendente precisão. Havia aprendido bem. Garrick entrou pela porta dos fundos, direto para Soraya, com intenções claras. Mas ela não era a mulher que havia chegado a Harhalo semanas atrás. Já não era alguém que aceitaria ser arrastada, controlada, reduzida a objeto. Quando Garrick a agarrou pelo braço, ela girou com força, usando sua própria estatura e força a seu favor, e o atingiu com a coronha do rifle. O combate foi brutal. Garrick era rápido e violento, mas Soraya era resistente, e cada golpe que recebia apenas alimentava a raiva que havia guardado durante anos. Finalmente o derrubou, colocando o cano do rifle contra seu peito, com o dedo no gatilho, pronta para acabar com tudo. Faça, ofegou Garrick, com sangue nos lábios. Termine com isso. Soraya sentiu a tentação. Seria tão fácil. Um movimento. E todo o medo, toda a humilhação, toda a raiva desapareceriam. Mas então sentiu uma mão em seu ombro. Irven, você já ganhou, disse ele com voz firme, mas suave. Você não precisa se tornar o que ele é. Soraya tremeu e finalmente abaixou a arma. Garrick, ferido e derrotado, rastejou para fora do rancho, seguido pelos outros 2 homens que haviam fugido ao ver que a batalha estava perdida. Myrton, que havia esperado à distância, desapareceu na noite, sabendo que havia perdido mais do que uma briga. Havia perdido qualquer rastro de respeito que pudesse ter tido. O rancho estava destruído, janelas quebradas, móveis virados, buracos de bala nas paredes. O telhado havia sofrido danos e havia sangue manchando o chão de madeira, mas continuava de pé. E eles também. Na manhã seguinte, Soraya e Irven começaram a limpar. Trabalharam juntos, em silêncio, como sempre, mas agora havia algo mais naquele silêncio. Era a certeza compartilhada de que haviam lutado juntos, de que haviam sobrevivido juntos e de que nada voltaria a ser o mesmo. Enquanto consertavam uma janela, suas mãos se roçaram e desta vez nenhum dos 2 se afastou. Irven largou o martelo e se virou para ela, e Soraya viu em seus olhos tudo o que ele não havia conseguido dizer em voz alta. Soraya, disse ele, e seu nome soou diferente em seus lábios, como uma oração. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, encurtou a distância entre eles e, pela primeira vez, permitiu que alguém a segurasse. Os braços de Irven a rodearam com força, e Soraya sentiu como todas as paredes que havia construído durante anos desabavam finalmente. Chorou contra seu peito, não de tristeza, mas de alívio, de libertação, de ter encontrado, contra todas as probabilidades, um lugar onde podia ser ela mesma. Isto é um lar, sussurrou ela, quase sem perceber. Sim, respondeu Irven, beijando o topo de sua cabeça. E é nosso. As semanas passaram. O rancho foi sarando, e com ele, Soraya. Mas havia algo mais, crescendo nela, algo que no início não quis reconhecer. Um cansaço diferente, náuseas pela manhã, uma sensibilidade estranha em seu corpo que não podia ignorar. Certa tarde, enquanto lavava roupa no rio próximo, parou e colocou uma mão sobre seu ventre. Sentiu algo profundo e inexplicável, uma certeza que a encheu de medo e de esperança ao mesmo tempo. Estava grávida. Não contou a Irven imediatamente. Precisava de tempo para processar o que significava, para entender como se sentia a respeito. Durante anos havia acreditado que nunca teria uma família, que seu corpo, como tudo o mais nela, era algo que o mundo rejeitaria. Mas agora, sentindo aquela nova vida crescendo dentro dela, perguntava-se se talvez estivesse errada. Uma noite, durante o jantar, Irven notou seu silêncio mais profundo do que o habitual. Você está bem? Perguntou com preocupação genuína na voz. Soraya levantou os olhos e o olhou.
Aquele homem que a havia salvado, que a havia defendido, que a havia visto como ninguém mais havia feito. E soube que tinha que contar a ele. Eu estou grávida, disse sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi longo, mas não desconfortável. Irvine a olhou fixamente, e Soraya viu como uma emoção após a outra cruzavam seu rosto. Surpresa, incredulidade, e finalmente algo que parecia júbilo misturado com medo. Você tem certeza? Perguntou finalmente. Sim. Irvine se levantou, deu a volta na mesa e se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos entre as dele. Eu nunca... Pensei... Começou, mas sua voz falhou. Eu nunca pensei que voltaria a ter uma família. E o que você pensa agora? Perguntou Soraya, com o coração batendo forte. Penso que sou o homem mais sortudo do mundo, respondeu ele, com lágrimas nos olhos. E penso que vou fazer tudo o que puder para que você e esse menino saibam, todos os dias, que são amados. Soraya se inclinou e, pela primeira vez, o beijou. Foi um beijo lento, cheio de promessas, e de tudo o que não podiam dizer com palavras. E quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado um limiar do qual não havia volta. Mas a gravidez não podia ser mantida em segredo para sempre. Eventualmente, teriam que voltar ao vilarejo, e Soraya sabia o que isso significava. Os olhares, os sussurros, os julgamentos de pessoas que nunca haviam vivido o que ela havia vivido. Quando chegou a hora de ir ao médico para confirmar a gravidez, Irvine insistiu em acompanhá-la. Caminharam pelas ruas de Rahalo, com as cabeças erguidas, e embora as pessoas os olhassem, embora os murmúrios os seguissem como sombras, nenhum dos dois abaixou o olhar. O médico, um homem mais velho de olhos amáveis, confirmou o que Soraya já sabia. Estava grávida de quase 2 meses. Tudo parecia estar bem. Quando saíram do consultório, Irvine pegou sua mão e a segurou com firmeza sem se importar com quem os visse. Deixe-os falar, disse ele. O que eles pensam não importa. Mas as palavras das pessoas importavam. Pelo menos um pouco. Soraya as ouvia, enquanto caminhavam. Viram aquilo? Hallström e a giganta. Pobre homem. Não sabe em que confusão se meteu. Esse menino será um monstro. Irvine parou no meio da rua, virou-se para Soraya e, na frente de todos, a beijou. Não foi um beijo tímido nem escondido. Foi um beijo público, desafiador, cheio de declaração. E quando se separaram, olhou para as pessoas ao redor com uma expressão que não deixava margem para dúvidas. Esta é minha mulher, disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. E quem tiver algum problema com isso pode vir me dizer na cara. Ninguém disse nada. Os olhares se desviaram, os sussurros se apagaram, e as pessoas seguiram com suas vidas. Porque diante da certeza absoluta de Irvine, não havia espaço para a zombaria. Soraya sentiu algo quente se expandir em seu peito. Orgulho, pertencimento, amor. Certa tarde de vento suave, enquanto Soraya limpava o sótão, encontrou uma velha caixa de lata escondida entre tábuas soltas do chão. Estava coberta de pó como se estivesse anos sem ser tocada, e quando a abriu, descobriu dezenas de cartas amarradas com uma fita azul desbotada. Reconheceu imediatamente a caligrafia feminina, delicada e cuidadosa, que preenchia cada envelope. Sentou-se no chão empoeirado, com a caixa em seu colo e começou a ler. As cartas falavam de amor em sua forma mais pura, de manhãs compartilhadas, de sonhos sussurrados na escuridão, da alegria de construir uma vida ao lado de alguém. A esposa de Irvine escrevia sobre o rancho como se fosse um ser vivo, sobre os pôres do sol que pintavam o céu de laranja e púrpura, sobre o filho que esperavam com tanta ilusão. Mas conforme avançava nas cartas, o tom mudava. Apareciam palavras como doença, dor, medo. A caligrafia se tornava mais trêmula, as linhas menos retas. E então chegou a carta que falava do menino que nasceu muito frágil, que viveu apenas 3 dias antes que seus pulmões parassem de lutar. Soraya sentiu lágrimas queimando em seus olhos enquanto lia sobre a dor de uma mãe que havia perdido tudo. Mas foi a última carta que a quebrou completamente. Estava datada apenas alguns dias antes da morte da esposa de Irvine, e suas palavras eram uma despedida. Meu querido Irvine, se você está lendo isto, significa que eu finalmente me fui.
Sei que você vai querer ficar neste rancho para sempre, guardando nossas lembranças como se fossem a única coisa que importa. Mas eu te peço, eu te suplico que não faça isso. Se algum dia você encontrar alguém que o faça se sentir vivo novamente, não a deixe ir. Não tenha medo de amar de novo. O coração é grande o suficiente para guardar o passado sem que isso o impeça de construir um futuro. Eu gostaria que você fosse feliz, Irven. Sempre quis. Ame-a sem culpa e viva sem sombras. Essa será sua forma de me honrar. Com todo o meu amor, para sempre, Helena. Soraya fechou a carta com mãos trêmulas e permaneceu sentada por um longo tempo, sentindo o peso daquelas palavras. Não era ciúme o que sentia, mas uma estranha gratidão por uma mulher que nunca conheceria, mas que de alguma forma lhe havia dado permissão para ser feliz. Desceu as escadas com a caixa entre as mãos e encontrou Irven no estábulo, escovando o cavalo com movimentos lentos e pensativos. Quando ele a viu, soube imediatamente o que ela havia encontrado. Seu rosto se entristeceu, mas não com raiva, mas com algo mais profundo. Eu deveria tê-las queimado há muito tempo, disse com voz rouca. Não, respondeu Soraya, aproximando-se. Ela era parte de sua vida. Você não precisa esquecê-la para estar comigo. Irven largou a escova e se virou completamente para ela, com os olhos brilhantes de emoção contida. Você realmente pensa isso? Porque eu tive medo de que você sentisse que está vivendo na sombra de outra pessoa. Soraya deu um passo em direção a ele e colocou a caixa em suas mãos. O amor não se substitui, Irven. Ele se soma. Helena foi parte de sua história, e essa história o transformou no homem que você é. Agora, o homem que me salvou. O homem que me viu quando ninguém mais viu. Eu não quero ocupar o lugar dela. Eu quero ter o meu próprio, ao lado de suas lembranças, não contra elas. Irven a olhou durante um longo momento, e então fez algo que a surpreendeu. Deixou-se cair de joelhos e apoiou a testa contra o ventre dela, abraçando-a com força, como se temesse que ela fosse desaparecer. Soraya colocou as mãos em seu cabelo, sentindo como ele tremia, deixando sair anos de culpa e dor que havia guardado em silêncio. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por entender. Obrigado a você, respondeu ela, por me ensinar que mereço ser amada. Naquela noite, Irven contou-lhe tudo. Falou-lhe de Helena, de como se conheceram em uma feira do vilarejo, de como ela havia sido a primeira pessoa que o fez rir depois de anos de solidão. Falou-lhe do filho, dos 3 dias que viveu, de como segurou aquele corpinho minúsculo enquanto esfriava. Falou-lhe dos anos de vazio que se seguiram, de como o rancho havia se transformado em um túmulo silencioso, onde apenas existia para sobreviver, não para viver. E Soraya, por sua vez, falou-lhe de sua própria infância, de crescer sendo sempre a maior, a mais forte, a que não se encaixava. Dos homens que a haviam rejeitado com crueldade, das mulheres que a haviam olhado com pena disfarçada de bondade, das cartas de Maerton que lhe haviam dado esperança, apenas para se transformarem na humilhação mais pública de todas. Pensei que nunca teria um lugar no mundo, confessou ela, que sempre seria demais para alguns e não o suficiente para outros. Para mim, disse Irven, pegando seu rosto entre as mãos, você é exatamente o que eu preciso. Nem mais, nem menos. Perfeita em sua imperfeição e forte em sua vulnerabilidade. Beijaram-se então, não com a urgência da paixão, mas com a ternura de 2 pessoas que finalmente haviam se encontrado depois de caminhar sozinhas por tempo demais. Os meses seguintes transcorreram em uma espécie de paz dourada. O ventre de Soraya cresceu e com ele seu sentido de propósito e pertencimento. Irven se tornou ainda mais atencioso, quase obsessivo em seu cuidado. Trazia-lhe água fresca todas as manhãs, insistia para que descansasse quando via qualquer sinal de cansaço. E à noite, quando se sentavam na varanda, falava com o ventre como se o bebê já pudesse ouvi-lo, contando-lhe histórias do rancho, do céu imenso, da vida que o esperava. Certa tarde, enquanto Soraya costurava roupas pequenas para o bebê, sentiu os primeiros chutes. Soltou um grito de surpresa, e quando Irven correu para ela com pânico no rosto, ela pegou sua mão e a colocou sobre seu ventre. Espere, sussurrou.
Aí. O chute veio, forte e decidido, e o rosto de Irven se transformou. Um sorriso enorme se espalhou por seu rosto, seguido de lágrimas que ele não tentou esconder. É real, disse com voz embargada. É real mesmo. Sim, respondeu Soraya, rindo e chorando ao mesmo tempo. Nós somos reais. Mas nem tudo. Era tranquilidade. À medida que a gravidez avançava, Soraya sentia medo. Medo de não ser uma boa mãe, de que seu corpo, que sempre havia sido motivo de zombaria, falhasse ao dar à luz. Medo de que o menino herdasse seu tamanho e tivesse que enfrentar a mesma rejeição que ela havia conhecido. Uma noite, quando o medo se tornou grande demais, confessou-o a Irven. E se eu não for suficiente? E se eu não souber ser mãe? Eu nunca tive um exemplo. Eu nunca tive alguém para me ensinar. Irven. Sentou-se ao lado dela na cama e pegou suas mãos. Ninguém sabe como ser pai até que é, disse com suavidade. Mas saiba disto. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Você sobreviveu a coisas que quebrariam a maioria. E essa força, essa capacidade de seguir em frente mesmo quando tudo está contra, isso é exatamente o que nosso filho precisará. E se o mundo o rejeitar como me rejeitou a mim, então nós o ensinaremos a se manter firme como você fez. Nós o ensinaremos que o valor de uma pessoa não está no que os outros pensam, mas no que ela carrega dentro do coração. Soraya se recostou contra ele, sentindo o calor de seu corpo, o ritmo constante de sua respiração, e pela primeira vez permitiu que a esperança fosse mais forte do que o medo. O parto chegou em uma noite de tempestade, quando o céu se rasgava com relâmpagos e o vento uivava como uma criatura ferida. Soraya havia sentido contrações leves durante todo o dia, mas havia insistido em seguir com suas tarefas, recusando-se a admitir que havia chegado o momento. Foi só quando a bolsa estourou no meio da cozinha que finalmente aceitou a realidade. Irven saiu sob a chuva torrencial para buscar a parteira, uma mulher mais velha chamada Marta que morava no vilarejo. Enquanto isso, Soraya se agarrou à beira da mesa, respirando com dificuldade, sentindo como seu corpo se preparava para algo que a aterrorizava tanto quanto a emocionava. Quando Marta chegou, encharcada e ofegante, assumiu o controle da situação com uma eficiência que tranquilizou Soraya. Levou-a para a cama, deu-lhe instruções claras e, quando chegou a hora de fazer força, segurou sua mão com firmeza. Você é forte, lhe disse Marta, mais forte do que qualquer mulher que eu já conheci. Este bebê tem sorte de ter você como mãe. A dor era indescritível. Soraya havia enfrentado muitas coisas em sua vida, mas nada a havia preparado para isto. Gritou até ficar rouca, chorou até não lhe restarem mais lágrimas, e quando pensou que não poderia continuar, ouviu a voz de Irven ao seu lado, sussurrando-lhe palavras de encorajamento, lembrando-a de que era capaz de qualquer coisa. E então, depois de horas que pareceram eternidades, ouviu o choro, um choro forte, indignado, cheio de vida. É um menino, anunciou Marta, levantando o bebê para que Soraya pudesse vê-lo. Irven o recebeu com mãos trêmulas, olhando-o com uma expressão de assombro absoluto. O bebê era pequeno, perfeito, com os olhos fechados e os punhos cerrados, lutando contra o ar frio do mundo. Tinha uma mecha de cabelo escuro e o nariz de seu pai. É lindo, sussurrou Irven, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Como o pai, respondeu Soraya, exausta, mas radiante. Marta limpou o bebê, envolveu-o em uma manta suave e o colocou nos braços de Soraya. Quando ela o segurou pela primeira vez, sentiu que algo dentro dela se completava. Toda a sua vida havia sentido que faltava algo, que havia um vazio que nada podia preencher. Mas agora, olhando o rosto minúsculo de seu filho, soube que havia encontrado o que havia estado buscando sem saber. Um propósito, uma razão, um amor incondicional. Olá, pequeno, sussurrou, tocando a bochecha suave do bebê. Eu esperei por você a vida toda. Deram-lhe o nome de Elias, em homenagem ao filho que Irven havia perdido anos atrás. E embora Soraya tivesse temido que o nome trouxesse dor, viu no rosto de Irven apenas paz. Era uma forma de fechar o ciclo, de honrar o passado sem ficar preso nele. Os primeiros dias foram exaustivos. Elias chorava com frequência, exigindo atenção, comida, consolo,
Soraya aprendeu a amamentá-lo, a trocar suas fraldas, a embalá-lo até que adormecesse, e embora estivesse exausta, nunca se queixou, porque cada vez que olhava para seu filho, sentia uma gratidão tão profunda que fazia tudo valer a pena. Irvin era um pai devoto. Acordava nas noites em que Elias chorava, caminhava com ele pela casa, cantando canções que inventava na hora, e o olhava com uma adoração que comovia Soraya às lágrimas. Uma noite, enquanto Soraya amamentava Elias, Irvin sentou-se ao lado dela e simplesmente os observou. Havia algo em seu olhar, algo profundo e sagrado, que fez Soraya perguntar o que ele estava pensando. Estou pensando, disse ele lentamente, que depois de anos acreditando que minha vida havia acabado, vocês a devolveram para mim, que eu sou o homem mais sortudo do mundo, e que farei tudo o que puder para garantir que ambos saibam, todos os dias, o quanto são amados. Soraya estendeu sua mão livre e ele a pegou entrelaçando seus dedos. Nós já sabemos, sussurrou ela. Nós já sabemos. O tempo passou, como passam todas as coisas boas, devagar, mas constante, deixando marcas profundas na alma. Elias cresceu forte e saudável, enchendo o rancho com risadas que ecoavam nas paredes de madeira e perguntas intermináveis que punham à prova a paciência e o conhecimento de seus pais. Tinha os olhos escuros de sua mãe, grandes e profundos, e o temperamento tranquilo de seu pai, uma mistura de observação cuidadosa e ternura inesperada. Aos 2 anos, já caminhava com segurança pelo rancho, seguindo Irvin até o estábulo todas as manhãs, insistindo em ajudar a alimentar os cavalos com suas mãozinhas pequenas. Aos 3, havia aprendido a reconhecer as estrelas que seu pai lhe apontava todas as noites, repetindo seus nomes com uma seriedade que fazia Soraya sorrir. Era um menino curioso, corajoso sem ser imprudente, gentil com os animais e fascinado por cada inseto, cada pedra, cada sombra que o vento projetava sobre a terra. Soraya e Irvin trabalhavam juntos como sempre, mas agora cada tarefa tinha um propósito renovado. Cada melhoria que faziam no rancho, uma cerca consertada, um novo galpão para as ferramentas, um pequeno jardim onde Soraya cultivava vegetais, era para Elias, para lhe dar um lar sólido, um lugar onde pudesse crescer sem medo, sem vergonha, com a certeza absoluta de que era amado incondicionalmente. As estações se sucediam com seu ritmo eterno. Os verões traziam calor sufocante, que fazia a terra brilhar como metal fundido. Os outonos chegavam com ventos que arrastavam folhas secas e o cheiro de mudança no ar. Os invernos eram duros, mas administráveis, com noites longas junto à lareira onde Irvin entalhava brinquedos para Elias, enquanto Soraya costurava roupas ou lia em voz alta os poucos livros que tinham. E as primaveras renasciam com flores silvestres que salpicavam a paisagem de cores impossíveis, lembrando-lhes que mesmo na terra mais dura, a beleza sempre encontra uma maneira de florescer. O vilarejo, com o tempo, parou de murmurar. A presença constante de Irvin, sua firme defesa de sua família e a forma como Soraya se recusava a encolher diante dos olhares, eventualmente desgastaram a crueldade casual. Não era que as pessoas tivessem mudado fundamentalmente. Corações pequenos raramente se expandem, mas que haviam aprendido que alguns muros não valia a pena tentar derrubar. A família Hallstrom era uma fortaleza silenciosa, e quem tentava atacá-la apenas se machucava. Certa tarde de primavera, quando Elias tinha quase 3 anos, Soraya o levou ao vilarejo para comprar provisões. O menino caminhava ao lado dela, agarrado à sua mão grande com confiança absoluta, apontando tudo com a curiosidade transbordante da infância. Um cachorro que dormitava ao sol, uma carroça puxada por cavalos, uma mulher com um chapéu de flores ridiculamente grande. Mamãe, por quê? Esse chapéu tem um pássaro? Perguntou com voz clara. Não é um pássaro de verdade, meu amor, respondeu Soraya sorrindo. É só decoração. Mas por que alguém ia querer um pássaro falso na cabeça? Soraya não teve resposta para isso, e a pergunta a fez rir. Uma risada genuína que atraiu alguns olhares, mas já não os olhares zombeteiros de antes. Agora era diferente. As pessoas a viam como mãe,
como esposa, como parte de algo que havia se mostrado inquebrável. Quando passaram em frente à loja de Maerton, Soraya sentiu uma pontada de algo que não era dor, mas lembrança distante, como uma cicatriz velha que já não dói, mas que ainda se lembra do golpe. Maerton estava na porta, mais velho, mais curvado, com os olhos fundos de alguém que havia aprendido tarde demais o custo de seu orgulho. Seu negócio havia decaído, segundo Soraya tinha ouvido. As pessoas não confiavam em um homem que humilhava publicamente os outros. Seus olhares se cruzaram, e por um momento, o tempo parou. Soraya viu, em seus olhos, algo que poderia ter sido arrependimento, ou talvez apenas o cansaço de uma vida desperdiçada em amargura. Mas então, Elias puxou sua mão, apontando para uma borboleta amarela que esvoaçava perto do poço, e Soraya sorriu. Virou-se e continuou caminhando. Não havia necessidade de palavras. Não havia necessidade de confronto ou perdão cerimonial. Essa parte de sua vida havia ficado para trás, enterrada sob anos de amor e construção. Maerton era apenas uma sombra em um passado que já não tinha poder sobre ela. "Mamãe, posso perseguir a borboleta?" perguntou Elias com os olhos brilhando de emoção. "Só um momento", respondeu ela soltando sua mão. Observou como seu filho corria atrás do inseto, com as pernas curtas, se movendo desajeitadamente, rindo com aquela alegria pura que só as crianças podem experimentar. E naquele momento, Soraya sentiu algo se expandir em seu peito, algo tão grande que mal cabia em seu corpo. Gratidão, assombro, a compreensão profunda de que tudo o que havia sofrido, cada rejeição, cada humilhação, cada momento de desespero, a havia trazido exatamente aqui, a este instante, vendo seu filho perseguir borboletas sob o sol de primavera. Quando voltaram para o rancho, Irven estava na varanda, entalhando um novo brinquedo para Elias, um cavalinho de madeira com rodas que giravam de verdade. O menino correu para ele com um grito de alegria, e Soraya ficou no pátio, parando o cavalo pelas rédeas, observando-os, seu marido e seu filho, sua família, seu lar. Irven levantou Elias com facilidade, fazendo-o girar no ar até que o menino risse com tanta força que mal conseguia respirar. Depois o colocou em seus ombros, e juntos caminharam para o estábulo, o pequeno segurando o chapéu de seu pai para que não caísse. Soraya o seguiu devagar, desfrutando da cena, gravando-a em sua memória como mais um dos momentos preciosos que compunham sua vida. Os dias se fundiam uns nos outros em uma rotina que nunca se sentia monótona, porque estava cheia de pequenas alegrias. Irven ensinando Elias a assobiar, Soraya cantando canções de ninar que inventava na hora. Os três sentados no chão da sala, construindo torres com blocos de madeira que Elias derrubava com gritos de triunfo. Refeições compartilhadas, onde Elias tentava comer sozinho e acabava com mais comida no rosto do que na boca. Banhos na banheira grande onde o menino espalhava água por todos os lados, encharcando quem estivesse por perto. Uma noite de verão, quando o calor era tão intenso que dormir dentro era impossível. Tiraram colchões para o pátio e dormiram sob as estrelas. Elias adormeceu entre seus pais, com uma mão segurando o colar de turquesas de Soraya e a outra sobre o peito de Irven. E Soraya, olhando o céu infinito, pensou em todas as vezes que havia dormido sozinha, sentindo que o mundo era grande demais e ela pequena demais para importar. Agora o mundo continuava grande, mas ela tinha seu próprio universo aqui, neste pedaço de terra, com estas duas pessoas que eram seu centro de gravidade. "No que você está pensando?" murmurou Irven, virando a cabeça para olhá-la. "Em que sou feliz", respondeu ela simplesmente. "E que isso ainda me surpreende." Irven estendeu a mão por cima de Elias adormecido e tocou a bochecha de Soraya com ternura. "Acostume-se", disse, "porque isto é para sempre." À medida que Elias crescia, começou a fazer perguntas. Perguntas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre por que algumas coisas eram como eram. E certa tarde, enquanto ajudava Soraya a recolher ovos do galinheiro, perguntou algo que ela vinha esperando com uma mistura de temor e preparação. "Mamãe, por que você é maior que as outras mamães?" Soraya parou, segurando um ovo morno em sua mão,
e se ajoelhou para ficar na altura de seu filho. Porque a vida me fez assim, meu amor, respondeu com honestidade. Algumas pessoas são altas, outras são baixas. Algumas são fortes como eu, outras são magras. Todos somos diferentes, e isso é bom. Eu vou ser grande como você, talvez, disse Soraya sorrindo. Ou talvez você seja mais parecido com seu pai. Ainda não sabemos, mas o que eu sei é que você será exatamente como deve ser, e nós o amaremos de todas as formas. Elias pensou por um momento, com aquela seriedade que às vezes o fazia parecer muito mais velho do que era. Eu acho que ser grande é bom, disse finalmente, porque você pode alcançar coisas altas e dar abraços melhores. Soraya sentiu lágrimas pinicando em seus olhos, mas as conteve, puxando seu filho para si para um daqueles abraços que ele tanto valorizava. Você é muito sábio para a sua idade, sussurrou contra seu cabelo. É porque você e o papai me ensinam bem, respondeu ele com a simplicidade absoluta de uma criança que nunca duvidou do amor que a cerca. Naquela noite, depois que Elias adormeceu em sua pequena cama entalhada por Irven, Soraya e Irven saíram para a varanda, como faziam quase todas as noites. Era seu ritual, seu momento sagrado, onde o dia se despedia, e a noite os envolvia em seu abraço silencioso. O céu estava limpo, cheio de estrelas que piscavam como promessas antigas, eternas e inquebráveis. O colar de turquesas que Irven lhe havia dado anos atrás brilhava suavemente contra sua pele, lembrando-a sempre de onde vinha e até onde havia chegado. Você alguma vez imagina como seria se não tivesse descido daquele trem? Perguntou Irven, quebrando o silêncio confortável com uma pergunta que havia feito antes, mas que sempre merecia nova resposta. Soraya pensou nisso como sempre fazia, na mulher que havia sido partida e perdida, sentada em um banco de estação com o coração em pedaços e sem nenhum lugar para ir, na dor que havia carregado como uma segunda pele, no desespero que a havia levado a rarrá-lo buscando algo que se revelou uma mentira, em tudo o que havia sofrido antes de encontrar este lugar, este homem, esta vida. Não, respondeu finalmente, com a certeza absoluta que só o tempo e a experiência vivida dão, porque se eu não tivesse descido eu não estaria aqui. E isto, olhou para o rancho, as terras que agora conhecia como a palma de sua mão, cada árvore, cada pedra, cada canto onde o vento cantava diferente. Olhou a casa que havia ajudado a reconstruir com suas próprias mãos, o estábulo onde havia aprendido a cuidar de animais, o quarto onde dormia seu filho. Isto é tudo o que eu sempre precisei, sem saber que precisava. Irven passou um braço ao redor de seus ombros e a puxou para si, com aquele gesto que havia se tornado tão natural quanto respirar. Soraya apoiou a cabeça em seu ombro, no lugar que parecia ter sido entalhado especificamente para ela, sentindo o bater constante de seu coração, ouvindo o canto dos grilos e o sussurro suave do vento entre os álamos. Sabe o que eu aprendi? Disse ela em voz baixa, com as palavras nascendo de um lugar profundo, de anos de reflexão silenciosa. Que o lar não é um lugar onde você nasce, é um lugar que você constrói, pedra por pedra, tábua por tábua, com as pessoas que escolhem ficar ao seu lado mesmo quando seria mais fácil ir embora. É o lugar onde seu nome soa diferente, onde suas feridas saram sem deixar de existir, onde você finalmente pode descansar sem medo de acordar e descobrir que tudo foi um sonho. E este é seu lar, afirmou Irven, não como pergunta, mas como verdade imutável. Nosso lar, corrigiu ela, pegando sua mão e entrelaçando seus dedos com uma familiaridade que nunca perdia sua capacidade de confortá-la. Dos três, e de todos os que vierem depois. Irven a olhou com surpresa e esperança misturadas. Você quer mais filhos? Talvez, respondeu Soraya sorrindo. Quando for a hora. Este rancho é grande o suficiente para muito amor. Ficaram assim por um longo tempo, sob o manto infinito de estrelas que haviam visto nascer impérios e os haviam visto cair, sabendo que o caminho não havia sido fácil, que havia estado cheio de dor e rejeição, e momentos onde render-se parecia a única opção sensata. Mas cada passo havia valido a pena, porque os havia trazido aqui, a este momento, a esta paz que não era ausência de conflito,
mas presença de algo mais forte. Amor construído na adversidade, confiança conquistada na vulnerabilidade, família escolhida com intenção. Dentro da casa, Elias se moveu em sonhos, murmurando algo ininteligível sobre cavalos e estrelas. Soraya sorriu, pensando no futuro que esperava seu filho. Não seria fácil. O mundo nunca era fácil, e as pessoas podiam ser cruéis sem razão, mas ele cresceria sabendo que era amado, que tinha raízes profundas enterradas em terra firme, que vinha de um lugar construído sobre a base de coragem, sacrifício e amor inquebrável. Nós contaremos nossa história algum dia, disse Irven, como lendo seus pensamentos com aquela capacidade que havia desenvolvido depois de anos de conhecê-la. Quando ele for grande o suficiente para entender. Sim, assentiu Soraya. Diremos a ele que as melhores coisas da vida às vezes nascem da dor, que a força não é nunca cair, mas levantar-se cada vez que você cai, que o amor verdadeiro não é o que chega fácil, embrulhado em promessas bonitas e expectativas falsas, mas o que se constrói dia após dia, com paciência, respeito, trabalho e a escolha consciente de ficar mesmo quando as coisas ficam difíceis. E diremos a ele que sua mãe é a mulher mais corajosa que eu conheci, acrescentou Irven, e que seu pai me ensinou que eu merecia ser vista, respondeu Soraya, virando a cabeça para beijá-lo suavemente. A brisa noturna acariciou seus rostos, trazendo consigo o cheiro de terra úmida pela irrigação noturna e sálvia selvagem que crescia nos limites da propriedade. À distância, um coiote uivou sua canção solitária para a lua, e outro lhe respondeu de algum lugar invisível. A vida continuava no deserto, como sempre havia feito, indiferente às pequenas tragédias e triunfos humanos. Mas aqui, neste pedaço de terra que haviam reivindicado como seu, que haviam defendido e nutrido, Soraya Winden havia encontrado algo que havia acreditado ser impossível, um lugar onde pertencia, sem precisar mudar quem era. Olhou para Irven, este homem que a havia visto quando todos os outros só haviam visto algo para ridicularizar ou rejeitar. Este homem que lhe havia ensinado que merecia ternura, que sua força não era uma maldição, mas um presente, que seu coração não era grande demais, nem pequeno demais, mas exatamente do tamanho certo para as pessoas que realmente importavam. Obrigado, sussurrou ela como havia feito tantas vezes antes, mas cada vez com um renovado significado. Por quê? Perguntou ele, embora conhecesse a resposta, mas gostava de ouvi-la. Por me ver, por me esperar, mesmo que você não soubesse que estava fazendo isso, por me defender quando ninguém mais o fez, por construir isto comigo, pedra por pedra, dia após dia, por me dar uma família, por me ensinar que eu mereço amor. Irven a beijou na testa, um gesto tão familiar agora, tão essencial, quanto o bater de seu coração. Você me salvou tanto quanto eu salvei você, disse com aquela honestidade direta que ela tanto amava. Talvez mais. Você me lembrou que a vida não termina quando perdemos algo ou alguém. Ela apenas muda, se transforma em algo diferente. E às vezes, se somos corajosos o suficiente para seguir em frente, essas mudanças nos levam exatamente onde precisamos estar. Ficaram na varanda até que a lua alcançasse seu ponto mais alto no céu, essa lua que havia visto tantos finais e começos, falando em sussurros sobre planos para o futuro, sobre aumentar o estábulo, sobre plantar mais árvores frutíferas, sobre ensinar Elias a montar quando fosse um pouco maior, sobre sonhos pequenos e alcançáveis que eram mais preciosos do que qualquer fantasia grandiosa, sobre o tipo de vida que queriam dar a Elias e aos filhos que talvez viessem depois. E quando finalmente entraram na casa, caminharam de mãos dadas, movendo-se em perfeita sincronia, como duas pessoas que haviam aprendido a linguagem silenciosa do amor verdadeiro, esse idioma que não se fala com palavras, mas com presença, com gestos, com a decisão diária de escolher um ao outro. Em seu quarto, antes de dormir, Soraya tocou o colar de turquesas e pensou em Helena, a mulher que havia amado Irven antes dela. Em vez de ciúme ou ressentimento, sentiu gratidão profunda e reverente, porque Helena havia ensinado a Irven como amar com generosidade, e essas lições haviam permanecido com ele,
transformando-o no homem capaz de ver além das superfícies, de encontrar beleza na força, de construir lar em meio ao deserto mais inóspito. Obrigado, pensou, dirigindo as palavras a uma mulher que nunca conheceria, mas a quem devia tanto. Obrigado por amá-lo bem, por ensiná-lo que o amor não é posse, mas liberdade. Eu cuidarei dele, cuidarei deles. Eu prometo. Fechou os olhos, sentindo o calor de Irven ao seu lado, ouvindo a respiração profunda de Elias do quarto ao lado, e soube com absoluta certeza que havia encontrado seu lugar no mundo, não o lugar que outros haviam tentado lhe atribuir, não o lugar que o destino parecia ter escrito para ela, mas o lugar que havia entalhado com suas próprias mãos, com sangue e suor e lágrimas e amor, na terra dura do oeste, onde o sol queima sem piedade durante o dia e as noites podem ser tão frias que congelam a alma, onde o vento arrasa com as coisas frágeis e só o forte sobrevive, Soraya Winden havia aprendido a lição mais importante de todas, que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se cada vez, em recusar-se a permanecer no chão, não importa quantas vezes a derrubem. Que o lar não é um lugar que você encontra esperando por você, mas um que você constrói com suas próprias mãos, com as pessoas que você escolhe e que o escolhem de volta. E que o amor mais profundo, o mais real, não é o que chega envolto em promessas bonitas e palavras agradáveis, mas o que se demonstra em gestos cotidianos, em presenças constantes, na decisão diária de ficar mesmo quando ficar é difícil. Ela havia sido rejeitada, humilhada, tratada como se fosse menos que humana, como se seu único valor fosse o de ser motivo de zombaria. Havia caminhado descalça por um caminho de pedras até que seus pés sangraram, havia trabalhado até a exaustão, havia lutado contra homens armados, havia dado à luz no meio de uma tempestade, mas havia sobrevivido. E mais do que sobreviver, havia florescido, como as flores do deserto que crescem nas fendas das rochas mais inóspitas, encontrando vida onde não deveria haver, extraindo beleza da dureza. Ela havia encontrado amor onde menos esperava. E esse amor a havia transformado, não mudando-a em alguém diferente, mas permitindo-lhe finalmente ser quem sempre havia sido, sem medo, sem vergonha, sem desculpas, sob o céu infinito de estrelas, em um rancho perdido no meio da imensidão do oeste. Duas almas solitárias haviam construído algo eterno, não perfeito, mas real, não sem cicatrizes, mas curado, não sem dor, mas mais forte por tê-la atravessado. Um lar feito de coragem, confiança e amor inquebrável. E nesse lar, finalmente, Soraya Winden descansou, não com a resignação do derrotado, mas com a paz de quem encontrou seu lugar, com a certeza de que amanhã acordaria ao lado do homem que amava, ouviria a risada de seu filho, trabalharia a terra que agora era sua, e cada dia seria um lembrete de que havia escolhido bem, que havia lutado pelo certo, que merecia cada momento de felicidade que havia encontrado. As estrelas continuaram brilhando sobre o rancho, muito depois de todos terem adormecido, testemunhas silenciosas de uma história de redenção, de amor encontrado nas circunstâncias mais improváveis, de um lar construído em terra árida. E se as estrelas pudessem falar, contariam esta história repetidamente como lembrete de que mesmo nos lugares mais duros, mesmo depois da dor mais profunda, a vida sempre encontra uma maneira de florescer.